A viagem pelo litoral mediterrâneo da Espanha começa em La Manga, um paraíso esportivo construído num local espetacular. A norte está Tabarca, uma ilha minúscula que mudou pouco desde o século XVIII. Seguindo o percurso, chega-se a Benidorm, uma cidade que cresceu com os pacotes turísticos. Em 60 anos, a pacata vila de pescadores se transformou num dos destinos de férias mais desenvolvidos do mundo. A norte está Valência, uma cidade magnífica que combina construções medievais e arquitetura contemporânea inovadora. A viagem termina em Peníscola, um incrível porto marítimo murado construído pelos Cavaleiros Templários e que já figurou em vários filmes de Hollywood. No sudeste da Espanha, na região da Múrcia, está a cidade de La Manga. O nome da cidade significa manga de camisa e vem do formato do território onde a cidade foi construída. Com 21 quilômetros de extensão e apenas 300 metros de largura, a faixa estreita divide o mar Mediterrâneo e forma a maior lagoa da Europa. La Manga é repleta de hotéis, bares e restaurantes, além de praias de areia dos dois lados. Ela é muito famosa pelas instalações esportivas. Tem quadras de tênis, pistas de corrida e 3 campos de golfe de 18 buracos. A excelente estrutura transformou La Manga num destino para atletas profissionais do mundo todo, especialmente jogadores de futebol das melhores ligas da Europa, que vêm à cidade para relaxar e treinar. A lagoa, chamada Mar Menor, é mais um local para se exercitar. A nadadora e estrela de Hollywood, Esther Williams, dizia que esta era a maior piscina do mundo. Como a água é salgada, a lagoa também é o lar de muitas aves incomuns, como estes flamingos. Esta área costuma receber bandos de mais de 1.500 flamingos. As aves param em Mar Menor durante as migrações entre a Europa e África. A viagem continua a norte, até as salinas de San Pedro del Pinatar. Extrai-se sal aqui desde o início do século XIV. E agora o produto é exportado para o mundo todo. Esta é Cabo Roig. É de se esperar que a cidade tenha tantas piscinas, pois, em média, aqui faz sol 325 dias do ano. Em 1986, a Organização Mundial da Saúde declarou que o clima de Cabo Roig era um dos mais saudáveis do mundo. Ali perto está Torrevieja, uma das cidades que cresce mais rápido na Espanha moderna. Ela já foi famosa pela extração de sal e pela pesca, mas agora é mais conhecida pelo turismo. O porto comporta 300 navios de pesca e mais de 900 barcos de lazer. É de barco que os turistas visitam a pequena ilha de Tabarca. A 20 quilômetros do continente, a ilha tem apenas 2 quilômetros de extensão e menos de 500 metros de largura. Pouca coisa mudou desde que a ilha começou a se desenvolver no século XVIII. Ela não tem carros nem estradas. Em vez disso, os 4.000 turistas que a visitam diariamente no verão têm que desbravar Tabarca a pé ou de táxi marítimo.
Dentre os muitos pontos turísticos está a Praça Antiga, no centro da ilha. Na ponta norte está o antigo cemitério murado. No meio da ilha está a Torre de San José, construída no século XVIII para proteger a costa. O espaço aberto se chama El Campo. As águas limpas e cristalinas de Tabarca são perfeitas para nadar e mergulhar com snorkel. De volta ao continente, na extremidade deste campo aberto, encontra-se o aeroporto de Alicante, um bom lugar para abastecer. Este é o principal aeroporto da região e um dos mais movimentados da Espanha. O aeroporto transporta quase 10 milhões de passageiros por ano. Também transporta carga a bordo de aviões como o russo Antonov AN-124. Este avião entrou em operação há mais de 30 anos e continua sendo a maior aeronave de transporte militar do mundo. Ao norte do aeroporto fica a cidade histórica de Alicante. A área é habitada há mais de 7.000 anos. O castelo de Santa Bárbara se destaca. Aqui foram encontrados utensílios de conquistadores ibéricos e romanos da Idade do Bronze. Mas Alicante é mais famosa pelas praias. No sopé do Monte Benacantil encontra-se a praia de Postiguet. No centro da cidade movimentada, este amplo arco de 900 metros e areia dourada costuma receber a importante certificação de limpeza Bandeira Azul. Os 3 milhões de turistas que a visitam todos os anos encontram um lugar perfeito para tomar banho de sol. Para acomodar os turistas, Alicante se desenvolveu muito. Atrás destes edifícios, é possível ter uma noção do passado romano da cidade. Alicante já se chamou Lucento, e o nome permanece neste sítio arqueológico romano, que agora parece minúsculo ao lado dos arranha-céus do moderno bairro de Albufeira. A viagem continua a norte, subindo a Costa Blanca, a Costa Branca desta região espanhola. O lugar atrai muitos turistas alemães e britânicos e pode ficar extremamente lotado na alta temporada. O nome Costa Blanca foi criado por uma companhia aérea britânica para divulgar um serviço aéreo lançado em 1957. A popularidade da região provocou a construção de um grande número de casarões. Algumas parecem penduradas nas encostas do litoral e têm uma vista espetacular do mar Mediterrâneo. Nos últimos anos, o governo está impedindo construções ilegais e limitando o número de novos empreendimentos para proteger o litoral. Em alguns lugares, os casarões e prédios residenciais foram demolidos e alguns compradores perderam todo o investimento. Numa pequena península rochosa encontra-se a Torre Virria del Xarco, uma atalaia com vista para esta magnífica baía. A torre foi construída no século XVI como parte de uma série de edifícios militares construídos ao longo da costa. Ela foi projetada para defender o local dos piratas berberes da África Setentrional. Continuando a norte, encontra-se a cidade de Benidorm.
Até os anos 50, Benidorm era uma pacata vila de pescadores. Agora tem o maior número de arranha-céus per capita do mundo. Ela já foi chamada de berço do pacote turístico e é famosa em toda a Europa por ter preços acessíveis. É um dos lugares preferidos dos turistas do norte da Europa e tem fama de oferecer sol e mar com todo o conforto de casa. A cidade é até homenageada numa série de TV britânica, apropriadamente chamada Benidorm. A cidade tem muitos hotéis que dão aos turistas a chance de relaxar e de desfrutar de um tradicional passatempo inglês: discutir para ver quem estende a toalha na espreguiçadeira primeiro. Benidorm passou a ser um destino turístico quando a Espanha ainda era estritamente católica romana. A igreja proibiu o uso de biquínis, impedindo que Benidorm atraísse turistas que queriam aproveitar o sol. Isso ocorreu até o prefeito procurar o ditador fascista do país, o General Franco. Ele interveio pessoalmente para permitir o uso do biquíni, e isso possibilitou a ascensão da Espanha como um local turístico. Nos arredores da cidade está o maior parque aquático da Espanha, a Aqualândia, que oferece toboáguas, corredeiras, banho de sol e piscinas. A Aqualândia é vizinha do Mundo Mar, um parque de vida marinha onde os turistas podem ter contato com golfinhos, leões marinhos e pelicanos. Agora a viagem sobe as montanhas e descobre 595 metros acima do nível do mar, num rochedo granítico, a cidade serrana de El Castell de Guadalest. Ela tem menos de 200 habitantes, mas todos os anos Guadalest recebe mais de 2 milhões de pessoas, sendo o vilarejo mais visitado da Espanha. O castelo foi construído pelos mouros da África setentrional durante o século XI. Ele servia como uma fortaleza estratégica para defender a cidade dos ataques cristãos. Em 1974, Guadalest foi considerada um monumento de valor histórico e artístico. Agora ela tem uma série de museus, lojas de artesanato e restaurantes para os turistas corajosos que se dispõem a subi-la. A viagem passa pelas montanhas. Esta é a Sierra de Bernia, um conjunto de montanhas com 11 quilômetros de extensão. Hoje, encobertos pelas nuvens, os picos espetaculares têm mais de 1.100 metros de altitude. Descendo as montanhas, a viagem volta para a costa e chega à cidade de Calpe, no sopé do extraordinário Peñón de Ifac. Este é um dos maiores rochedos do Mediterrâneo. O enorme afloramento calcário tem 332 metros de altitude e é ligado ao continente por pedregulhos. Ao longo da história, os navegantes o chamaram de Pedra do Norte, diferenciando-a do Rochedo de Gibraltar, no sul. Em 1987, ele foi transformado em reserva natural e agora abriga mais de 300 espécies animais. Os
Os turistas podem escalar a pedra para ter uma vista espetacular do Mediterrâneo. E num dia ensolarado, é possível ver a ilha de Ibiza a menos de 100 quilômetros de distância. A viagem continua a norte e entra na província de Valência, passando pela Sierra de Segária, um lugar muito frequentado por montanhistas. As planícies desta região são famosas pela produtividade. Elas são irrigadas com a água da Albufeira, uma lagoa próxima. Por causa do sol e do solo fértil, esta é uma das melhores áreas de cultivo do Mediterrâneo. Uma única fazenda é capaz de produzir 4 safras em apenas um ano. A região é famosa pela laranja, mas também produz uva, azeitona e amora. Talvez o cultivo mais importante seja o do arroz, que é o ingrediente básico da paella, um prato valenciano que virou um símbolo da culinária espanhola. Mas o turismo nunca está longe da costa, e as fazendas ficam ao lado de muitos quilômetros de hotéis e apartamentos na Platia e Grau. Valência é a terceira maior cidade da Espanha. Ela foi fundada como uma colônia romana em 138 a.C. Agora, ela é famosa por causa da excelente Marina Real Juan Carlos I, reformada em 2007 para a America's Cup. E as torres de serranos que pertenciam à muralha da cidade antiga. Dizem que a Catedral de Valência abriga o Santo Graal. A Plaça de la Virgen é do período romano. Valência tem um passado muito rico e dramático, mas menos de 1 milhão de habitantes. O futebol é uma paixão para a maioria dos espanhóis e o Clube Valência joga aqui, no estádio de Mestalla, que foi inaugurado em 1923. A cidade também tem o maior parque urbano da Europa, o Jardim do Túria. Este extraordinário espaço arborizado se estende por 9 quilômetros no centro de Valência. O jardim foi construído em 1957 no antigo leito do rio Túria. Durante uma enchente, o rio transbordou e matou mais de 80 pessoas. Para que isso não se repetisse, o curso dele foi desviado para fora da cidade. E o espaço que ficou foi revitalizado para o público. Agora, o parque atrai pessoas que gostam de caminhar, correr e pedalar. No extremo leste do parque fica o destino mais importante do turismo moderno de Valência, a Cidade das Artes e das Ciências. Este é o Palácio das Artes Rainha Sofia. Esta casa de ópera foi projetada pelo arquiteto valenciano Santiago Calatrava. Inaugurada em 2005, é a casa de ópera mais alta do mundo, com 75 metros. Tem 14 andares acima do térreo e mais 3 subsolos. O teto metálico e curvo tem 230 metros de comprimento e abriga 4 auditórios individuais. Perto dali fica o Hemispheric, com cinema IMAX e um planetário. Ele foi projetado para parecer um olho gigante. Construído em 1998, foi o primeiro prédio concluído da Cidade das Artes. O espaço também engloba o Museu das Ciências Príncipe Felipe, um museu interativo que lembra o esqueleto de uma baleia.
A parte contemporânea fica para trás e a viagem segue para a parte norte de Valência, onde está o mosteiro de San Miguel de los Reyes. Construído no século XIV sobre as ruínas de uma casa rural moura, este é um dos melhores exemplos da arquitetura renascentista valenciana. Agora, o mosteiro abriga a Biblioteca Valenciana. A viagem continua e há mais pessoas viajando a bordo deste trem expresso que vai para o norte. Estes trens vão de Alicante, no sul, para Barcelona, no norte. Nos últimos anos, a malha ferroviária da Espanha recebeu muitos investimentos, especialmente da União Europeia. Agora, estes trens alcançam velocidades de 215 km por hora. Os passageiros veem paisagens espetaculares ao passarem pelas plantações de árvores frutíferas. A indústria está sempre por perto, e em Castellón de la Plana há uma grande refinaria de petróleo. Operada pela BP, ela consegue processar 110 mil barris por dia. Castellón também tem um porto importante, onde os navios petroleiros deixam petróleo cru e de onde os navios porta-contêineres saem para entregar a carga dentro e fora do Mediterrâneo. Este espetacular farol modernista tem vista para a Cova Mundina e marca o limite sul do Parque Natural de la Sierra de Irta. Fundado em 2002, o parque de 8.000 hectares contém alguns hotéis de luxo de frente para a Reserva Natural Marinha. Ao longo deste litoral protegido, é possível ver ao longe a última parada da viagem, a magnífica cidade de Peníscola. Chamada pelos moradores de Cidade no Mar, Peníscola é um porto fortificado construído num cabo rochoso de 67 metros de altura. O castelo foi construído no início do século XIV pelos Cavaleiros Templários e tem uma localização estratégica. Ele foi construído por cima de uma antiga fortaleza moura e dizem que antes disso, quando o local foi tomado pelos cartagineses, o general Amílcar Barca obrigou o filho Aníbal, que se tornaria um general ainda mais poderoso, a jurar que jamais seria aliado de Roma. No século XV, o castelo foi o lar do Papa Bento XIII, chamado pelos moradores de Papa Luna, depois de ele ter sido declarado antipapa pela Igreja Católica. Em 1960, o castelo foi restaurado e melhorado, ganhando novas muralhas para o sucesso hollywoodiano El Cid, estrelado por Charlton Heston e Sophia Loren. Mais recentemente, Peníscola foi o pano de fundo de algumas partes da série de TV Game of Thrones. Com as muralhas medievais e as ruas repletas de casinhas brancas, Peníscola virou um importante destino turístico. Apesar de ser pequena, ela tem mais de 200 restaurantes. Esta cidade, com um passado extraordinário, uma vista espetacular e muitas atrações turísticas, é o lugar perfeito para encerrar esta jornada.